Olá, seja bem-vindo ao canal Livre da Religião. Gratidão por você estar aqui. Espero que fique até o final do vídeo. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário. E neste momento eu oro ao Pai, ao Criador, verdadeiro Criador dos céus e da terra, que derrame sobre a sua vida o Espírito da verdade. Sim, o Espírito que o mundo não conhece, o Consolador, para que te faça lembrar, ter entendimento, para que te traga a palavra ao teu coração de uma maneira que você entenda a verdade do Criador verdadeiro. E que você, nesse momento, abra os teus ouvidos espirituais para receber a mensagem e acender a centelha divina que ainda está dentro de você. Esta palavra é voltada especificamente para quem quer conhecer a verdade e buscar o verdadeiro Criador. Você que está aqui determinado a buscar a verdade, está no lugar certo. Então, hoje vamos continuar a leitura do livro de Mateus. Estamos no capítulo 5, versículo 17 em diante, aonde o verdadeiro Messias e Salvador que esteve aqui nesta terra, não vou citar nomes, quem já assistiu alguns vídeos sabe que é abominação essas coisas de nomes. São nomes pagãos criados para te manter no engano e na mentira. Então aqui no canal não existe citação nem adoração de nome algum, ok? Então o verdadeiro Messias, ele estava lá falando para seus discípulos e também para as pessoas que estavam ali naquele local. E ele começa dizendo assim, Mateus 5,17. Não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus, mínimo. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não for maior em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Nossa, pesada essa palavra. Essa palavra aqui causa muita, mas muita confusão mesmo, porque as pessoas, o sistema religioso, as doutrinas pagãs, as heresias que tem por aí, eles pegam essa mensagem e eles logo associam esta mensagem que ele falou, o verdadeiro Messias falou, com Torá. Ah, porque ele está aqui falando de Torá. Não, o verdadeiro Messias aqui, ele não está falando de Torá. Não está falando de Torá. Ele está falando de lei, a lei e os profetas. Qual é esta lei? A lei foi dada pelo verdadeiro Criador dos céus e da terra, lá no seu reino, lá no início, lá no seu reino, o Criador, ele colocou a sua lei, os seus mandamentos. Pois, afinal, o reino é dele. E quem manda, quem dá os mandamentos é ele. Se você quer ir morar no reino dele, precisa obedecer os seus mandamentos aqui, nesta terra. Lá no reino ele colocou os seus mandamentos. E uma terça parte não obedeceu. É da onde vem o Deus deste mundo. Que você sabe que é esse cara aqui, ó, tá aparecendo aí. Ele é o Deus deste mundo. Ele não obedeceu os mandamentos do Criador lá no reino. E foi expulso. Então agora o Criador, ele dá a sua lei
para os seres humanos. Cada ser humano que nasceu depois de Adão já nasceu com a lei do Criador. Então você pode perceber que dentro de você existe a consciência de que roubar é errado. Você sabe que é errado roubar. E esse é o mandamento, não roubarás. Não roubarás. Seja um clipe, seja um grampo, seja R$1, seja qual for. O que você roubar não é teu, você está roubando, é errado. Seja o tempo de outra pessoa, seja a ideia de outra pessoa, seja a inspiração de outra pessoa, é errado. Você está roubando, é errado. E você tem consciência disso. A mesma coisa é: não assassinarás, não matarás. Se você matar, ou tiver desejo de matar, ou no seu coração desejar a morte de alguém, você já está errado. E a sua consciência vai te acusar. Então, estas são as leis do Criador. Não cobiçar as coisas do próximo, honrar pai e mãe, não adulterar, não fornicar, não invocar seu nome em vão. São estes os mandamentos, as leis do Criador. E ele deu esses mandamentos para Moisés, através de anjos. Está aqui o versículo. O Criador não falou cara a cara com Moisés. Por favor, busque essa informação. Ele não falou cara a cara com Moisés. Ele deu os mandamentos, as tábuas, ele escreveu com os seus dedos e ele mandou os anjos, está aqui o versículo, ó, ele mandou os anjos entregarem para Moisés. Pois ninguém viu a face do Criador, ninguém ouviu a voz dele, ninguém jamais subiu aos céus. Ninguém conhece o Criador, a não ser o Filho, que desceu e revelou o Pai. Então ele deu esses mandamentos a Moisés. Só que Moisés, cheio de maldade, cheio da presença do maligno, acostumado a matar, era um guerreiro egípcio, foi criado como egípcio, treinado para tirar vidas. Moisés agora estava ali, mas não havia mudado. Este é outro engano que ainda vou fazer um vídeo te explicando. Moisés, ele não aceita guardar esses mandamentos. Ele já está servindo ao diabo. Moisés, ele serve declaradamente ao diabo. Ele adora o diabo. O seu cajado se transforma em serpente. Então, assim, Moisés, ele é um servo do diabo. Literalmente, eu sei que você vai achar isso loucura, mas Moisés é um servo do diabo. Ele faz a vontade do diabo, só que agora o Criador o chama e entrega a ele os mandamentos e fala a Moisés: você agora vai guardar esses mandamentos. O Criador sabia que quem estava ali dominando a vida de Moisés era o diabo, esse cara aqui, o Deus deste mundo. Moisés estava servindo ao Deus desse mundo, assim como Abraão serviu, assim como o filho de Abraão serviu, depois Jacó serviu, todos esses caras serviram ao diabo no deserto. Eles se dobraram o joelho ao diabo e adoraram e serviram, se prostraram e fizeram a vontade do diabo. E agora chegou a vez de Moisés. E Moisés, ele está servindo ao diabo e agora o Criador verdadeiro dá os mandamentos para ele. Dá os mandamentos. E Moisés, quando olha aquilo, fica louco. Por quê? Porque ele agora vai precisar guardar os mandamentos. Não é a figura de Moisés, o homem Moisés, mas é o espírito do maligno, do mundo, do Deus deste mundo que está usando Moisés. Está usando ao qual Moisés está servindo. É este espírito maligno que o Criador agora manda obedecer os mandamentos. Já que ele não obedeceu lá no reino, agora o Criador manda ele obedecer aqui nesta terra. E o que ele faz no corpo de Moisés? Ele desce e de cara já quebra o primeiro mandamento, que é não assassinarás. De cara ele viu lá a idolatria do bezerro, e ele quebra as tábuas do mandamento e ele ordena que
do seu povo, né, matem, arranque das suas espadas e matem. E naquele dia morreu mais de 3.500 homens e mulheres que estavam ali naquela adoração do bezerro. Então aquilo ali já foi a primeira quebra do mandamento. Ele teve que voltar lá em cima e o Criador deu de novo os mesmos mandamentos para ele através dos anjos novamente. Ele ficou 40 dias e 40 noites lá, Moisés, e o Criador deu novamente para ele os mesmos mandamentos. Esta é a lei, esta era a lei do Criador. Porém, Moisés, usado pelo Deus deste mundo, pelo diabo, esse cara aqui, ele agora escuta a voz do diabo, a voz do inimigo, a voz do Deus deste mundo, que diz assim: bom, nós vamos ter que guardar os 10 mandamentos? Vamos ter que guardar os 10 mandamentos, porém, vamos acrescentar os nossos mandamentos, as nossas leis, os nossos dogmas, os nossos preceitos, vamos acrescentar. E foi aí, meu amigo, minha amiga, que o Deus deste mundo, esse cara aqui, ó, ele criou a Torá. E toda vez que Moisés falava, dizendo, oh, o Senhor, diz o Senhor assim, assim, não era o verdadeiro Criador que estava falando com ele. Não, era esse cara aqui que falava com ele. Porque lembre-se, o verdadeiro Messias deixou claro, ninguém nunca ouviu a voz do Pai. Ninguém nunca viu a sua face. Ninguém nunca subiu aos céus. Então não era o Criador que Moisés ouvia. Nunca Moisés ouviu o Criador. Ele recebeu as tábuas através de anjos. E depois o Deus deste mundo criou a Torá. E trouxe a Torá. A Torá é os mandamentos de morte. Dentro da Torá estão os 10 mandamentos que o Criador deu. Os 10. Só que o Deus deste mundo criou a Torá, os seus mandamentos de morte. O mandamento diz não assassinarás, não assassinarás, não é para matar. Não é para matar ninguém, ninguém é para matar ninguém. Ponto. Já a Torá acrescentou que se alguém matar, deve morrer. Então, acrescentou mandamentos de morte. O verdadeiro Messias aqui está dizendo que ele não veio revogar a lei, mas é a lei do Pai, a lei do Criador, os mandamentos do Criador. Esses mandamentos que o Criador deu a Moisés, e Moisés, usado pelo Deus deste mundo, o diabo, não guardou. Em momento algum ele guardou. Ele fez tudo ao contrário. Então agora o Messias vem para guardar 100% e para cumprir aquilo que os profetas da parte do Pai, do Criador verdadeiro, falaram a respeito dele. Sim, os profetas profetizaram a seu respeito. E então ele vem para cumprir isso. E a lei do Criador, os mandamentos do Criador, eles estão valendo nos dias de hoje, sim. Os mandamentos estão valendo. Não é para você matar, é para você honrar pai e mãe, não é para você adulterar, não é para você roubar, não é para você cobiçar. Então esses são os mandamentos do Criador, é a lei. É essa lei que o Messias veio guardar. E ela ainda está valendo, porque ainda tem dia, ainda tem noite, ainda tem sol, ainda tem lua. Então ainda não passou, só vai acabar. Essa lei só vai acabar, conforme o Messias está dizendo aqui, quando ele voltar. Quando ele voltar, resgatar os seus, que guardaram a vontade do Pai, as palavras do Pai, através do verdadeiro Messias aqui nesta terra. Então essas pessoas que fizerem a vontade do Pai, receberem o verdadeiro Messias aqui nesta terra, elas serão resgatadas pelo verdadeiro Messias quando ele voltar. E aí sim, essa lei terá acabado. Por quê? Porque essas pessoas que guardarem a sua lei, a lei do Pai aqui nesta terra, não é Torá, não estou falando de Torá, que guardarem a lei do Pai aqui nesta terra, elas estarão preparadas para ir para o reino, e lá no reino elas continuarão guardando, mas lá no reino não haverá mais o tentador, não haverá mais esse cara aqui, o inimigo das nossas almas, não haverá mais. Então lá no reino, a luz do Pai vai iluminar tudo, não haverá mais, e as pessoas que estarão lá,
os seres que guardarem aqui, eles estarão preparados para guardar lá de todo o seu coração. Então é essa lei, os mandamentos do Pai que ele veio fazer. E ele deixa claro que se alguém aumentar, será punido. Então no sistema religioso, isso é aumentado e ensinado a você. Essa mentira, esse engano é ensinado a você. Que você deve guardar a Torá e tudo mais, e papapá, e muito é tirado. É tirado dizendo que ele já cumpriu, que não precisa mais guardar. Não, os mandamentos do Pai, os verdadeiros mandamentos do Pai estão aí. E na sequência do livro de Mateus, o verdadeiro Messias vai falar de mandamento por mandamento. Então vamos na sequência falar de mandamento por mandamento que você precisa guardar se você quer realmente ir morar no reino. Não é só dizer, chamar a Deus, dizer que é filho de Deus. Não, você precisa guardar. Para você guardar, a primeira coisa que você precisa fazer é sair do sistema religioso, se libertar da religião, se libertar dos nomes pagãos, se libertar do espírito do engano deste mundo, que é chamado Espírito Santo. A partir do momento que você se libertar destes malignos, sair da religião, tua mente vai estar limpa para ouvir as palavras do Pai, para entender a mensagem do Pai. E assim você vai conseguir entender os mandamentos do Pai. Não estou falando de Torá. Os mandamentos do Pai você vai ter prazer de guardar. Você vai se sentir com prazer de guardar, porque você vai entender e conhecer o verdadeiro Messias que morreu sim naquele madeiro. O verdadeiro sangue. É isso que as Escrituras querem mostrar aqui dentro, toda. Só que te mostraram outro Messias. Então você, quando lê a Escritura, você lê pensando no outro Messias. E por esse motivo que você não sente a presença do verdadeiro Criador. E por esse motivo que não queima em você. Porque você está sendo enganado, está sendo mantido no engano da religião, mantido no engano, e se você morrer neste engano da religião, dos templos religiosos, dos pastores, dos líderes, todos eles, se você morrer, passar a tua vida e morrer neste engano, infelizmente, você não tem salvação, não tem perdão. É muito sério isso que eu estou te falando. Você precisa entender e encontrar o verdadeiro Messias aqui dentro das Escrituras. Ele está aqui dentro das Escrituras. Mesmo que o sistema religioso colocou outro nome, outras coisas, aumentou ou diminuiu, ele, o verdadeiro Messias, está aqui dentro. E o intuito deste canal é te mostrar o verdadeiro Messias, te mostrar, te trazer a realidade do verdadeiro Messias. E aqui neste vídeo, eu estou te passando a informação que ele veio sim para guardar a lei, mas é a lei, os mandamentos do Pai. Ele veio para fazer somente a vontade do Pai. Torá. Os outros 600 mandamentos de Torá, esses são mandamentos de morte. Esses são os mandamentos que o diabo, que esse cara aqui, o Deus deste mundo, criou e inventou. Sim, tem aparência de bom, mas não é do Pai. Não é do Pai. São doutrinas de homens, doutrinas pagãs de homens que te escravizam. Eles mesmos não guardam, porque o verdadeiro Messias acabou de falar aqui, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino. Os escribas e os fariseus, que ele refere-se aqui, eram os guardadores da Torá daquela época. E ele está dizendo, se a justiça de vocês, se vocês não forem mais justos que esses caras aí, escribas e fariseus, guardadores de Torá, se vocês não forem mais justos que eles, vocês nunca vão entrar no reino, jamais. Então aqui deixa bem claro uma separação entre a lei do Criador, os mandamentos que ele determinou, que Moisés não guardou, e a Torá, que são os mandamentos de morte, ao qual os escribas e fariseus guardavam. E que o Messias deixou bem claro, se vocês não excederem a justiça de vocês em muito dos fariseus e dos escribas, vocês não vão entrar no reino dos céus. E em outra passagem ele deixa bem claro que os escribas e fariseus são raça de víboras, filhos do maligno, que tem por pai ao diabo, e adoram fazer a vontade do seu pai, que é o diabo, porque ele foi homicida, assassino e mentiroso desde o princípio. Então aqui fica bem claro que
Escribas e fariseus, guardadores da Torá, eles não estavam fazendo a vontade do verdadeiro Criador. Por isso, perseguiam, procuravam atrapalhar em tudo aonde o verdadeiro Messias ia. Estava lá os escribas e fariseus para impedir, atrapalhar, testar, criar confusão e tudo mais. Agradeço a você que ficou nesse vídeo. Se puder, se inscreva no canal. Livre-se da religião, saia do espírito do engano chamado Espírito Santo e abandone esses nomes pagãos. E assim você pode vir, nascer de novo e entender as coisas do Criador. Tudo de bom.